Você prefere ter um trabalho péssimo, mas conseguir se aposentar confortavelmente em 10 anos, ou então ter o seu job dos sonhos, mas, tipo, trabalhar até morrer? Ai, gente, com certeza ter o job dos sonhos. Se for assim, se fosse pra ter esse trabalho chato de me aposentar, eu estaria no Brasil, né. Não, gente, sem condição. Porque aí você vai se aposentar, mas aí, ai, É, sei lá. depois eu ia falar, mas Aí depois você depois vai eu fazer o seu trabalho dos sonhos, só que exato, aí você vai, não, né. vai cair na mesma coisa, né. É verdade. Assim, se eu me aposentasse e só pudesse viajar, ai não, eu quero ter o trabalho dos sonhos, né. Ai, Porque é o que di porque pra mim o meu trabalho dos sonhos é viajar, né. exatamente. Só que assim, dizem, né, que quando você tem um trabalho dos sonhos, você não trabalha. Só que eu acho É, então, isso meio acho meio polêmico, né, acho que eu também não acho que seja é tão assim, mas, essa né. galera provavelmente não fez turismo, né. Não Esse teve. pessoal tem um conceito meio diferente de coisas legais pra se fazer, mas tudo bem. Exato. Enfim, Porque né. trabalhar com, por exemplo, customer service Oh, é Jesus, legal, você pode amar, mas mas tem dia que você fica: "Ô, você tem papai". dia que quer pegar um taco de beisebol e sair batendo em todos os clientes, mas enfim. Alô, Olá, polícia. gente. É, 190. Olá, gente, Oi, tudo gente, bem? tudo bem com Bem-vindos você? de volta, Dreamcasters. Eu ia falar Dreammaters, mas eu acho que ficou muito feio. Não, Dreammakers é muito feio. É, então a gente que mantém então com o Dreamcasters. É, gente, a gente não já tinha definido isso, cara? Ah, ficou aquela polêmica de tipo, Dreamcast é um console de videogame, aí você foi tipo, Não é, quinta não é série: assim. "Ai, console de videogame". E, enfim, Me respeita. e aí a gente tá, então, oficial agora vocês são os Dreamcasters. Exato, gente, vocês ganharam um nome. Amo É, vocês. ponto. Eles É, são autógrafo. ainda em 2019 vocês têm um nome, então assim, tamo bem, Isso, e o pessoal ainda reclama de 2019, viu? Vocês ganharam um nome. né. 2019 foi mó legal, foi um ano super É, especial. exato, a Pra gente quem, criou um né? podcast. Verdade. Então Ai, vamos lá. O que que vamos falar hoje, Gus? a gente vai falar de uma época do ano muito especial, que é quando essa porra desse ano finalmente acaba. Esse ano 2019 maravilhoso. Nem acredito, graças a Deus, tá acabando. Ai, nossa, 2019 foi um ano bom. Os anos ímpares na minha vida são interessantes. E isso que eu não acredito nada em numerologia, É isso que eu de signos, de nada, mas sei lá, geralmente os anos ímpares costumam ser legais e os pares chatos. E 2020 então tá aí pra nossa, bem, enfim. enfim, né, fim de uma década, como pode, a gente tá muito velho. Nossa, que profundo, que Mas é, profundidade. tipo, vai acabar a década de 2010, a gente já Vai acabou essa, mesmo. exato. Enfim, a gente resolveu gravar esse podcast hoje. Felizmente, infelizmente, né, não sei se sou felizmente. Infelizmente, Débora, infelizmente sem a presença da Nossa, Débora. que bancada. Infelizmente, sem a presença Não, da Débora. mas ela tá muito ocupada com os preparativos do final de ano. Mentira, né, Na verdade ela tá como trabalhando pra fingir. cacete, né, Exato, a gente aqui mas no último a gente podcast quer de ir no Natal a otimismo. gente falou isso também, a gente falou: "Cadê Débora? Está trabalhando", mas ela vai voltar, calma, tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle, ela ainda estará gravando muitos podcasts com a gente, ela só tá uma pausa, porque final de ano é complicado pra gente que trabalha, ou seja, eu e a Fernanda não, Ah, desempregados. por opção, né, Vagabundos. por opção. Mentira. Enfim, a gente resolveu falar sobre Ano Novo, mas não somente sobre o Ano Novo, a gente resolveu falar sobre Ano Novo no Reino da Magia, né, em Orlando. Uhum. Então a gente Na magia Disney, né, acho que você tá exato, mas a gente vai falar um pouquinho do que fazer no ano novo, ou nessa época, que a gente já falou do Natal, né, 24 exato. e no dia 25, então hoje a gente resolveu falar um pouquinho do ano novo também, porque tem várias coisas especiais acontecendo em Orlando, nos parques, em alguns bairros, então a gente achou legal trazer isso pra vocês também. Exato, meio que esses do's and don'ts, o que fazer, o que não fazer,
se você tiver a sorte de passar o Ano Novo em Orlando, seja fazendo algum programa da Disney, como foi o que a gente falou do Natal, se você só estiver passeando com sua Uhum. família. Então a gente achou interessante pegar meio que as melhores recomendações para vocês não irem em furada. Isso. Furada, gente, quem fala furada? Acho que Você. meu avô. E você, claramente. Exato. Mas É, enfim, então acho que a gente pode começar falando um pouco sobre os parques, né. Acho que vamos focar um pouquinho de novo no que a no gente fala Disney. mais. Então, sei lá, 80% das vezes, se você estiver em Orlando para o Ano Novo, você vai querer participar das festas dos parques. Uhum. Então, a gente achou legal pegar mais ou menos o calendário, né, dos parques da Disney, acho que a gente pode começar falando da Disney, que todos Sim. eles, menos o Animal Kingdom, vão ter algum show de fogos especiais pra virada do ano, né. Então, geralmente, pra quem não tem costume, nunca foi nos parques, vocês sabem que em todos os dias dos parques da Disney, eles têm show de fogos, pode ser que tenha algum evento fechado, etc., mas geralmente eles têm esse costume de ter show de fogos de encerramento do parque, mas geralmente eles são o quê? Umas 8 horas da noite, 9 horas da noite, Ora. Uhum. E o Animal mas Kingdom, óbvio, não, como o Gus falou, não tem, porque respeitou os animais ali, eles não têm como fazer. Eles têm um show de encerramento, mas não envolve nenhum tipo de barulho, né, fogos nem nada. exato, Não critique o Animal Kingdom, tá, gente? exato. Não fale mal do Animal Kingdom. Defendeu o Animal Kingdom. É, mas então, geralmente esses fogos dos parques que tem fogos de artifício, eles são às 8, 9, mas no dia 31 de dezembro, que é o dia de Ano Novo, eles fazem um show de fogos, Mais momentos, tarde. minutos antes da virada. Uhum, Então, eles têm o show de fogos às 11h30, 11h40, dependendo do parque, uhum. para vocês poderem meio que passar a virada assistindo um show de fogos, que é uma coisa que é meio que tradicional no mundo inteiro, né, você virar o ano com show de fogos, e na Disney, que tem show de fogos o ano todo, não Todos ia ser os dias. diferente. É. Uhum. Eh, Você quer começar falando dos shows que tem no Magic Kingdom, então? isso, pode ser. Então, Magic Kingdom, né, meu parquinho, a gente pode começar falando dele. O Magic Kingdom, ele tem o show novo, que é o geralmente, nos dias normais, ele teria o Happily Ever After, mas no Uhum. dia do Ano Novo ele não tem o Happily Ever After, ele tem um show de fogos que é exclusivo, que como se fosse do Natal, ele tem um show de fogos especial, exclusivo, então no Ano Novo ele também tem o que eles chamam de Fantasy in the Sky, que é um show de fogos que é muito legal, que ele é 360, então ele Ai, não maravilhoso, é né? só no castelo, ele, tipo, em todos os lugares que você olha vai estar saindo fogos, então é muito Uhum. legal mesmo. E o Fantasy in the Sky, eles fazem às 6h30 e às 11h50. Então você vai perguntar: "Nossa, por que eles estão fazendo tão cedo, né, se geralmente eles fazem só, tipo, às 9, 8?" Então eles fazem às 6h30 justamente para as pessoas que estão com família ou que não querem passar a virada do ano nos parques ou que Crianças têm criança pequenas, né? pequenas. Exato. Para eles poderem ir embora mais cedo, ir embora umas 7 horas da noite, assistir o show de fogos e for para casa passar com a minha família, com as minhas crianças, enfim. Então acho que é bem legal que eles Uhum. pensam nisso, né. Sim. E o que que você acha de, tipo, você indicaria ir no Ano Novo para o Magic Kingdom? Olha, assim, acho que a nossa recomendação é não ir no dia 31 para o Magic Kingdom, de jeito nenhum. Uhum, Gente, é. Isso é um ponto bem é importante, inclusive. é bonito, é legal, mas é uma lotação bizarra. Para vocês terem ideia, nos últimos anos o Magic Kingdom ele fecha o parque por lotação máxima, por capacidade máxima atingida no parque, geralmente às 9, 10 horas Uhum. da manhã. É, Então você pode ter seu ingresso, você pode ter seu annual pass, você pode ser quem você quiser, você não vai entrar no parque porque vai estar fechado. Então, simples assim. tipo, não vão deixar você entrar porque tá com capacidade máxima e se superar essa capacidade não é uma coisa segura, né, para os guests, a ponto de que Porque tem a coisa dos bombeiros e tal, eles têm uma quantidade máxima de pessoas que eles conseguem, se acontecer alguma coisa,
salvar a vida, enfim, um tempo, limite que eles têm que fazer com a quantidade X de pessoas, né? Então, eles não... E assim, Disney é segurança em primeiro lugar, então, tipo, é isso que você falou, não adianta você ser o bambambam, você não entra, é bizarro. Exato. Geralmente eles começam meio que com níveis de fechamento do parque, então eles vão começar com nível, sei lá, tipo, para você que só tem o ingresso de um dia, você já vai ser a primeira pessoa barrada, até a pessoa que tem o annual pass, por exemplo. Mas eles vão Uhum. barrar, sabe, eventualmente. Todos os outros anos aconteceu isso, provavelmente esse ano não vai ser diferente, então tomem cuidado, tentem evitar. Eu acho E que também fora o fato de que é muito desconfortável, porque você não anda, sinceramente, você entra na Main Street, assim, você não sai de lá. Pra você conseguir fazer uma ride, sei lá, você espera 7 horas pra ir em uma atração, você passa o dia inteiro numa fila. Então, ah, pra comer, pra tudo, eu acho que é fora que, muito. tipo, sei lá, às 4 da tarde já tem gente esperando no show de fogos, sabe, já tem gente, tipo, Então, sentada esperando o sentada. show, né. Então aquilo a gente sabe, porque a gente já trabalhou, tipo, eu trabalhei durante a virada do ano algumas vezes, então, tipo, é muito cheio, é uma coisa que pra gente que trabalha é insuportável, do ponto de, tipo, não Nossa, é tem como a gente terrível. ter controle, imagina pra pessoa que tá só passeando, ou então se é a sua primeira vez no parque da Disney, pelo amor de Deus, É. não façam isso com vocês, assim, tipo, é lindo, mas tem outras opções que a gente vai mencionar pra vocês. Acho que a gente pode fazer isso agora, inclusive, né. Então, uma opção também bacana eu quero muito assistir esse show de fogos 360, o Fantasy in the Sky, no dia de Ano Novo. O que que eu faço? O que que eu faço, Fernanda? O que que você faz? Você tem algumas Senta opções, e você chora. pode você volta, você pega o seu voo, volta para o Brasil. Mentira. Tem alguns resorts da Disney que ficam na área do Magic Kingdom e tem uma visão para o castelo. Então, você, óbvio, precisa também chegar com antecedência, porque você não é a única pessoa que vai ter essa ideia de ir para o Contemporary ou então para o Polynesian para conseguir ver os fogos. Mas consegue chegar um pouquinho antes, assistir, né? E essa opção de não gastar o seu ingresso e não ter que ficar, assim, cheio de gente à sua volta. Apesar de que é cheio, né, Gus? Exato. Acho que você chegou a tentar ir uma vez e estava fechado, né? Exato, eu fui agora esse ano eu fui no 4th of July, que também é bem parecido, o 4th of July é o feriado americano, né, então é muito No dia popular da para eles independência irem americana, né? isso, então eles vão para assistir esse show de fogos também, que é 360, então o parque também fica muito lotado. E eu já sabia, eu tenho passe para ir nos parques todos os dias, mas eu falei: "Olha, não vou ir para o Magic Kingdom esse dia". E eu Uhum. acabei assistindo do Contemporary, do lado de fora tem meio que umas escadinhas que dá para você ver e, tipo, tava cheio, todos os andares do Contemporary estavam lotados. Então, se um resort, que não é nem o parque em si já estava Não lotado, é você uma imagina. atração, tipo, Exato, não, nada muito uau. É. imagina para o parque. Uhum. E fora isso dos hotéis, acho que é uma dica legal também, se você quer muito ir no Magic Kingdom, quer muito assistir o show de fogos, mas não tem preferência para a data, no dia 30 de dezembro, pouca gente sabe, mas eles fazem exatamente os mesmos O fogos, a mesmo mesma show. apresentação, tem DJ também no parque. Uhum. E é muito legal que no dia 30 é cheio, não vou mentir falando: "Ai, é vazio", mas é muito Mas não é. mais, fácil de você ir no dia 30. Então, se Uhum. vocês quiserem muito assistir o show de fogos do Magic Kingdom, dá pra vocês irem no dia 30 também, e vai ser exatamente a mesma festa que é no dia 31. É engraçado que eles fazem, tipo, até a contagem regressiva, tipo, é muito, tipo, você fica: "Ué, Mas feliz ainda tá 2020, 2019. mas não tanto". É 2019. Conselho do Então vamos Nate. lá pro segundo, quem? O Picote, né? Nosso queridíssimo Picote, Epcot. Todo mundo amo. sabe que recentemente o Epcot não tem mais o Illuminations, Reflections of Earth, Saudades de infelizmente. Lumen. E aí eles trocaram pelo Epcot Forever, né, que é um novo show, enfim. E nesse dia eles também fazem o mesmo esquema do Magic Kingdom, eles fazem às 6:30 da tarde e às 23:40, às 11:40 da noite. Isso. E muito provavelmente, é porque assim, a gente sabe que mudou o show, só que o Epcot sempre manteve essa coisa. Tem o show de fogos e depois tem um especial de Ano Novo, que eles fazem a contagem e tal. E também é assim, é tipo 4 de julho, são fogos intermináveis que você sente tremer o chão, você fica, gente, isso tudo vai cair.
É bizarro a quantidade de fogos. Mas eu acho que se você tiver que escolher um parque para ir, e você falar: "Eu preciso ir para um parque", eu acho que é o Epcot. Sim, eu gosto muito do Epcot também. É Uhum. cheio, assim, é bem lotado também, que nem o Magic Kingdom, mas o Epcot é muito maior em áreas de, tipo, a área física do Andável, né. parque, né, a É. área andável. Então é uma coisa que é mais possível de fazer. Pode É. acontecer de que o parque feche, mas acho que nunca aconteceu antes, né, Fê? Não, o Epcot nunca atingiu a capacidade máxima em nenhum momento, desde que abriu em 81, ele chegou perto, né, é muita gente, eu acho que são 180.000 pessoas, não são muito mais, eu não sei. Hum, Posso estar enganada, mas ele nunca chegou a atingir a capacidade máxima, porque tem todos os pavilhões e tem o Future World, né, então, tipo, a área dele para você andar e explorar é muito grande. Eles também abrem o outros pavilhões, outros lugares para você ter acesso, então fica muito maior. O Epcot, tipo, eles conseguem ter esse controle um pouco maior por não ter tanta atração, né, e tal. Eu uhum. acho que o mais interessante do Epcot é o que acontece, tipo, são 11 pavilhões, né, basicamente um pavilhão sim, um pavilhão não tem uma festa. Então eles têm DJ, tem músicas diferentes tocando, eles vendem a bebida típica de cada país, então tem o vinho na Itália, tem champanhe na França, tem a tequila no México, então, e você consegue, e fica, se eu não me engano, esse dia fica aberto até 2 horas da manhã, assim, com festa e gente dançando, eu acho muito mais legal. E por mais que esteja cheio, eu acho que você ainda consegue aproveitar, porque é isso, você não vai fazer uma atração, óbvio. Eu trabalhei no Figment, né? O Figment costuma ter o quê, Gas, de fila? 10 minutos. Quando o parque tá cheio, máximo 20, vai. Deve ser isso. É, exato, é. E no Ano Novo, eu lembro, Ano Novo que eu trabalhei lá, a fila do Figment tava 2 horas e meia. Cara. Figment, pra uma atração. Jesus. Eu olhei e falei, gente, eu não acredito. Eu nunca ficaria duas Que horas e bizarro. meia Nossa. pra ir no Nem Figment. Mas nem pra assim, né, Pandora eu Soaring, fico. 6 horas. Então, 6 horas do Soaring, Test Tracking, então você fala, bom, a gente entende. Então é legal você chegar mais tarde, porque você muito provavelmente vai conseguir entrar e você vai aproveitar essas festinhas. Assim, é um clima mais diferente, né? Não é tipo tão parque de diversão, mas é um lugar seguro que você sabe que é tudo bem se você não vai acontecer nada se você estiver lá. Sim, é bem legal, as pessoas estão super animadas. É isso, é bem diferente, é mais uma festa do que de fato um Exato. parque, né? É assim, eu acho que é aquilo, tipo, se você tá em família, pode ser interessante, mas acho que quando você tá com amigos e, tipo, É, você eu acho que saiu do criança não é trabalho, tão legal, né? criança não vai gostar assim, tipo, não, criança é criança, né, tipo, vai gostar de qualquer coisa ou vai chorar por qualquer coisa, hein. Mas enfim, Em eu acho geral, que, né, se você tipo, é pensou no muito mais criança. di exato. É muito mais divertido se você tiver com amigos, assim, porque é um clima mais descontraído, mais festa, bebida. Sim, é Claro que bem. dá porque criança ou pessoas, tipo, que não gostam de beber ou que não gostam de se divertir nesse tipo de festa, não vai gostar tanto, porque querendo ou não, você vai querer o quê? Fazer brinquedo, e brinquedo vai estar a fila de 6 horas, que a Fê falou, sabe. Então não Então. Eu não tem todos não. os anos eu passei, nos meus 3 programas, eu passei numa época do Ano Novo. É. No último ano novo, acho que é uma opção legal também, se você quer assistir, mas não quer ir pra, tipo, entrar no parque ou você não tem ingresso, dá pra assistir o show de fogos também de um resort que é ali do lado, que é o Boardwalk, né, Uhum, que foi o que eu também. fiz na virada desse ano. Que, tipo, é legal, eu gosto bastante do Boardwalk, não só porque você não precisa entrar no parque, mas porque no Boardwalk em si também tem festa, eles também têm, Uns tem bares legais, vários né? bares que dá pra você pegar bebida, dá pra você curtir com os amigos. E uma coisa acho que é, assim, eu não sei como vai ser esse ano, honestamente, mas alguns parques têm blackout para cast member. Então, se você que é cast member está ouvindo esse áudio, pode muito bem Ah, seja o caso que você chorar. não consiga entrar no Epcot Eu ou acho que o no Epcot é Magic o Kingdom. único, se eu não me engano, no Magic Kingdom eu acho que não, mas eu acho que o Epcot, o Hollywood Studios, se eu não me engano, também não, ainda mais com Galaxy's Edge agora. Eu acho que o Epcot, além de tudo, é o único que cast member pode entrar exatamente por esse motivo, da capacidade. Então acho que Exato. por isso que no final todo mundo, principalmente quem é de programa, né, quem faz os programas, acaba indo pra lá, porque é uma das únicas opções.
Exato. E assim, depende muito, por favor, olhem o calendário de vocês antes de ir, eu não sei realmente como vai ser. Eu acho que nesse último ano o Epcot estava com blackout para cast member, mas eles deixaram cair, tipo, eles viram que não precisava no dia e falaram: "Não, galera, tá liberado". Então, tipo, acho que é É, bacana, então. sabe. Então. Eh, e assim, de parques da Disney também, acho que o Hollywood é bem legal. Uhum. No Eh Hollywood Studios. Uma coisa interessante desse ano é que eles vão ter o show de fogos às 6h30 também, mas à meia-noite eles vão ter o show de fogos do Star Wars. Uhum. Então, toda essa época de holidays eles não estão tendo o show do Star Wars, mas no dia 31 eles vão ter um show de fogos, que é à meia-noite, que vai ser o do Star Wars. Então é bacana que eles fizeram essa escolha para esse ano. Sim, e também tem o Fantasmic, né, além do Sim. Jingle Bell, tem o O Fantasmic, então Hollywood é eles uma têm. opção bacana também, se você for parar pra pensar, porque querendo ou não, é um parque que É. não enche. Então se você Porque quiser ele é só pra menorzinho passar também, né, ele é o menor então. de todos. No meu Então, ICP eu passei no Hollywood Studios, foi bem bacana também, tipo, é uma opção legal também. mas Como enfim, a gente, falou, Animal Kingdom não tem nada em especial, né, nesse dia. sim. O Disney Springs também tem agora, né, Gus? Vai Então, abrir esse ano. o Disney Springs abriu o NBA Experience, mas a gente não sabe se vai ser realmente porque o Disney Springs, querendo ou não, tem muito bar e tudo mais, eu não acredito que vá ter nenhum show de fogos em si, Não, acho que não. mas o NBA Experience vai fechar só às 11 da noite. Então se você quiser alguma coisa para fazer durante o dia, eles vão abrir durante a semana. Esse vai ser o único dia que eles vão abrir o NBA Experience. Então vai ser uma coisa que vai Uhum. estar aberto se eu não me engano, De tipo, do meio-dia. meio-dia, né, até as 11 Uhum. da noite. Então, eu quero assistir só o show de fogos à noite, mas eu não sei o que fazer durante o dia. Você pode fazer o NBA Experience, que é bem legal. Assim, nunca fui, mas parece estar bem interessante. Nunca fui, mas é legal. Assim, Eh, parece, né? mas eu acho que deve ser legal também passar no Disney Springs em algum restaurante, porque eles é isso, né, tem muito restaurante, bar, então acho que muita gente vai pra lá, e mesmo não assistindo o show de fogos, acho que deve ter, tipo, uma bagunça, assim, sabe, um pessoal, um show, assim, então acho que deve ter alguma coisinha. Exato. Enfim, a gente falou bastante de parques da Disney, né, acho que falamos pra Pra caramba. variar, né. A gente Eh, sempre se empolga. Mais opções que não são parques da Disney, que o não City são Walk também. parques. Exato, tem o City Walk na Universal. Então acho que, querendo ou não, parques da Disney é mais se você estiver passando com a sua família e tudo mais, mas Uhum. Orlando tem opções fora disso se você for maior de 21 anos, por exemplo, se você quiser passar com os amigos e beber e aproveitar. O City Walk na Universal, que nem a Fê falou, é uma opção muito bacana, Uhum. porque o City Walk, pra quem não conhece, tem todos os barzinhos, entretenimento. O City Walk é aquele complexo como se fosse o Disney Springs, mas na entrada Da dos parques Universal. da Universal. Então é bem bacana de você ir, porque dá pra pegar bebida, tem entretenimento noturno Tem também. música, né, tem umas festinhas, então acho que também é um lugar bem bacana pra passar, Exatamente. assim. E eu acredito que eles fazem fogos nesse dia, então, tipo. Pra ali, por ser Universal, acho que eles devem fazer alguma coisinha, assim. Exato, então é bacana. Uhum. Que mais? Tem a International Drive também, né. Sim, sim. Eu nunca passei na International Eu Drive, também mas não. dizem que é bem interessante, porque a International Drive tem muita opção de bar e restaurante, né, então se você quiser ir andando por aquela área, você consegue, tipo, ver bastante coisa e tem muita gente também, então deve ter fogos por alguns bares. Então é uma Uhum. coisa mais adulta, né, mais tipo: quero passar com os meus amigos, meio que passeando por Orlando", é uma opção bacana. E é legal que se você estiver visitando, a International Drive tem muito hotel que fica lá, então dá pra você Tem. só nem precisar pegar transporte nenhum, só ir andando, né. Eu acho que o legal da International Drive é que tem muito turista, né, então eu acho que você vê bastante gente, deve ser bem agitado também, né, nesse sentido de, tipo, muita gente quer sair, as pessoas vão estar na rua e com certeza eles sabem o turismo é muito grande em Orlando, óbvio, os restaurantes não vão estar fechados, os bares não vão estar fechados, então eu acho que deve ser bem animado também. Exato. Não, assim, parece ser muito animado. Uhum. Então, acho que seria uma opção bacana, principalmente para quem tá passeando, quem quer fugir de parque.
Acho que é Sim. bacana. Uhum. E acho que tem mais uma opção, né, Gus? Tem uma opção bacana meio que nesse clima também do que a gente falou do International Drive, tem a parte de Downtown Orlando, que geralmente é uma parte que tem muita festa, tem muitos bares e baladas, que é a Church Street. Então é meio que esse distrito que tem em Downtown, que é no centro da cidade de Orlando. E se você quiser ir pra lá, tem muitos bares, tem muitos restaurantes, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E além disso, na Church Street, ele tem meio que uma coisa que é meio que costume de americanos, que é o ball drop, que é basicamente uma bola que cai. Às 11h59 ela atinge o Exato, chão meia-noite. exato. Como assim no Brasil a gente tem, sei lá, um show de fogos, e a gente tem. O que mais que a gente tem cultural? Não sei. Do Brasil Bruno é Bom. mais show de fogos, né, tipo É, Copacabana e exato. Avenida Paulista, sei lá, sempre tem algum palco assim, mas acho que a gente não tem esse costume dos americanos do ball drop, é mais tipo isso, fazer a contagem regressiva, abrir a champanhe Exato, e o espumante, sei lá, e é exato. isso. Aí pra eles fazem isso que é basicamente originou da Times Square, né? Então, tipo, lá em Nova York eles fazem isso, que é um dos réveillons mais famosos do mundo. Então, é basicamente na Times Square tem esse ball drop que quando faz 11h59 começa a cair com a contagem regressiva e quando ela cai finalmente é um novo ano. Então, meio que sei lá, um símbolo pra eles. Nem tanto que, tipo, eles quando você fala com americanos, se você falar, tipo, onde você vai passar no ball drop, eles sabem que é a virada do ano, sabe? Então, tipo, mesmo se você estiver num estado nada a ver, eles vão saber, provavelmente, que é isso que você tá falando. Então, em Church Street, em Downtown Orlando, tem também essa tradição. Então O dá show pra de você fogos também, né. isso, então dá pra você meio que assistir o ball drop e o show de fogos, e Downtown Orlando é aquela bagunça, né, tipo, se você tá procurando festa, vai pra Downtown Orlando, pelo amor de Deus, porque Exato. é incrível, tipo, a galera faz festa mesmo, e apesar de ser um centro da cidade, não é perigoso, assim, pelo menos nunca vi nenhum tipo Assim, de é óbvio, relato. né, tem que ficar Tomar esperto, cuidado, óbvio, mas não é mas nada comparado ao que a gente tá acostumado aqui, né. É super tranquilo mesmo. exato, então é bem tranquilo, é quase como se fosse passar, sei lá, no não sei se dá pra comparar com a Paulista, mas, tipo, é Acho que porque não, lá não. porque essa Church Street é como se fosse um centro só, um distrito de bar e restaurante e balada, então é só festa Uhum. mesmo. Então você vai passando, cada minuto que você anda, você acha um bar diferente, uma balada diferente que vai estar tocando algum estilo de música que você vai gostar, vai se interessar e vai entrar, sabe? É. Então é bacana pra quem Isso. quiser passar um ano bem doido, começar É. 2020 com o pé esquerdo, porque não vai saber onde você tá colocando o pé. Você não sabe nem onde você tá no final, Vai né. estar tropeçando. Mas eu acho que essas foram as opções, acho que, né, a gente conseguiu meio que dar um geral, assim, nas coisas que a gente acha que valem a pena e que não valem, no caso. Exato. E Eh, Acho que, tipo, Ano Novo é uma época muito legal de estar aqui nos Estados Unidos, estar aqui em Orlando. uhum, Então aproveitem isso se vocês tiverem essa chance, essa oportunidade, né. sim. Só, claro que tudo aqui que a gente falou é 100% a nossa opinião sobre o que a gente conhece, o que a gente já viveu, então Uhum. a gente não quer que afete nada em vocês, então se é o sonho da vida de vocês ir para algum dos lugares que a gente falou que vocês provavelmente não seria tão interessante ir, vão, gente, é a vida de vocês. É, com Depois vocês contem certeza. pra gente como foi, pode ser que vocês sejam o melhor Tenha réveillon sido da vida de maravilhoso. vocês, sabe. É. Então, a gente só fala só pra dar conselho mesmo, mas a gente espera que vocês gostem. Se vocês tiverem Uhum. alguma sugestão ou alguma dúvida em relação a isso também, a gente tá disponível, pode vir falar com a gente. Sim. Lá no Instagram, @dreammatebrasil, e aí também no nosso site /blog, né, que é o dreammatebrasil.com/blog. Exato. E Então acho que só a gente mandar queria desejar um feliz 2020 para todos. 2020, gente, vocês acreditam que é 2020? Meu Deus. 2020, socorro, Jesus. Chama o SAMU que tá foda. Jesus. Enfim, gente, um ótimo ano novo pra vocês. Que vocês tenham Uhum. uma virada de ano segura e feliz e com muitos drinks, se vocês beberem. Se não, com muitas orações. Exato. Que Oh, 2020 mas a seja muito gente especial.
Espero que a gente espera que 2020 seja um ano muito legal para todos, né? Um ano mágico. Cheio de conquistas e que as coisas comecem a dar certo ou continuem dando certo, né? Exato. E Amém. aí, esses são os votos da nossa tia querida. Enfim, esses são os votos para os nossos Dreamcasters. Vocês Para os nossos continuem sendo queridos. lindos e ouvindo a gente. Isso. Um E obrigada por 2020 de... estar. Eu Fala, ia Gui. falar um 2020 de muito podcast do Dreammate pra vocês. Com Acho que certeza, a gente vai deseja. ser. Toda semana, toda quarta-feira, hein, gente? Então. Exato. E obrigada por estar com a gente até agora, então, e a gente se vê em 2020. É isso, gente. Beijos. Feliz ano novo. Beijo. Feliz Ano Novo.